Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos a bordo aqui do novo Chevrolet Tracker, nesse caso aqui em específico na versão Premier, a topo de linha. Esse carro aqui ele nos foi cedido gentilmente pela Columbia Chevrolet. Então, nesse vídeo eu mostrarei para vocês os detalhes internos e externos aqui desse carro, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais aqui como é este novo Chevrolet Tracker, ok? Então, vamos pro vídeo! Bom, como eu falei para vocês então na cabeça do vídeo, esse daqui é o novo Chevrolet Tracker, tá? Esse daqui em específico é o Premier, já ano 2020, modelo 2021. Vamos dar uma olhadinha aqui no vidro. Notem que nós temos a letra M, indicando que ele já é um veículo modelo 2021. O Chevrolet Tracker, pessoal, ele parte de R$ 87.490 na sua versão mais simples, com motor 1.0 12 válvulas turbo. E esse daqui, ele tem preço sugerido de R$ 119.490. Lembrando que ele é o Premier, então ele já conta com motor 1.2 turbo, transmissão automática de 6 marchas e alguns outros detalhes que eu mostrarei para vocês agora. Bom, e o que o Chevrolet Tracker Premier ele nos oferece em termos de itens, né? Os detalhes internos e externos. Podemos começar falando aqui da grade, né? Essa grade dianteira bem grande aqui, padrão da marca Chevrolet. Ela tem esse aplique cromado aqui na parte de cima. O logo da Chevrolet, o logo da marca aqui, nessa tomada de ar aqui, essa parte dianteira aqui toda em plástico, aqui em cima também. Inclusive aqui nós temos também o sensor, se eu não me engano, esse sensor aqui é o sensor que mede a distância para o veículo da frente e também funciona como sensor de estacionamento dianteiro. Então nós temos sensor de estacionamento dianteiro, aqui. Nós temos essa fita em LED aqui embaixo no para-choque. Nós temos os faróis Dynamic LED, ou seja, esses faróis aqui eles são Full LED. Nós temos também aqui a fita, né, de acendimento diurno dos faróis, então ela fica acesa o tempo inteiro. Rodas e pneus aro 17 polegadas nessa versão aqui, com medidas 215/55 aro 17. Essa roda aqui com acabamento, um acabamento cinza, né, premium, nesse detalhe aqui imitando um cromado aqui, muito bonito. Nós temos retrovisores com repetidores de seta, né, aqui na lateral. Maçaneta também pintada na cor do carro. Nós temos esse botão para travamento e destravamento das portas. Lembrando que esse carro ele tem a chave presencial, né? Mas aqui nós temos a parte traseira com sensores de estacionamento também na parte traseira. Logomarca da Chevrolet, lanternas em LED. Nome do carro, Tracker. Como eu falei para vocês, quem nos cedeu esse carro aqui foi o pessoal da Columbia Chevrolet. E aqui, indicando a versão Premier com motor turbo. Lembrando que esse carro aqui ele tem um motor 1.2 turbo. Acabamento cromado aqui também nessa parte, aqui embaixo dos vidros. Rack de teto, funcional. E esse carro também tem teto solar, ok? Essa é a chave do Chevrolet Tracker. Como eu falei para vocês, uma chave presencial. Nós temos aqui na chave o travamento das portas, destravamento das portas e, como eu mostrei também no início, nós podemos destravar o carro aqui pelas maçanetas, né? Ambas as maçanetas da porta dianteira elas têm esse botão onde nós podemos travar e destravar desde que a chave esteja no bolso, ok? Bom, aplique cromado aqui também. Vamos começar mostrando o porta-malas do carro. Esse aqui é o porta-malas do Chevrolet Tracker. Um porta-malas até que bem acabado. Nós temos esse acabamento de tecido aqui atrás dos bancos. Acabamento aqui, né, no tampão também em tecido. Lateral em plástico. Porém nós temos iluminação aqui do lado esquerdo. Aqui nós temos o triângulo. Esse porta-malas, inclusive a gente pode colocar a tampa mais para baixo, o que o deixa com uma capacidade volumétrica de 392 litros. Ele está dentro do que a categoria oferece. O step dele é aquele pneu temporário, né? O step temporário com medida 115/70 aro 16, tá? Eu particularmente acho que esse pneu que ele poderia, até pelo preço do carro, pelo porte do carro, eu acho que ele poderia vir com step com as medidas iguais às originais do carro, né? Um pneu com roda de liga igual ao original do carro. Vamos lá para a parte traseira do carro agora.
Bancos com acabamento em couro, cinto de 3 pontos e apoios de cabeça para os 3 ocupantes, aqui que sentam no banco de traseiro. Nós temos as travas Isofix, né, para a cadeirinha. O banco, inclusive, ele é bicolor, ele tem esse acabamento azul aqui na parte central e esse acabamento escuro aqui na parte de cima, né, a parte de baixo também. Um couro de boa qualidade, com costuras brancas. Entrando aqui no carro. Bom, estou com um banco dianteiro regulado para mim. Eu tenho 1,68 m de altura. Notem que eu tenho um bom espaço aqui ainda para minha cabeça, né? Um espaço aqui para o teto, mesmo esse carro aqui tendo o teto um pouco rebaixado por conta do teto solar. Espaço para os joelhos. Tem bem mais de 1 palmo, eu tenho quase 2 palmos aqui de espaço, né, do joelho para a parte traseira do banco dianteiro. Porta, o acabamento da porta traseira todo em plástico duro, parte de cima, parte aqui do meio. Maçaneta com acabamento cromado. Alto-falante. Aqui nós temos um porta-objetos, né, grande, dá para colocar bastante coisa. Vidros elétricos 1 toque. Aqui no meio nós temos tomadas USB para carregamento de celular, porém nós não temos as saídas de ar aqui para quem senta no banco traseiro. Luzes de leitura para quem senta aqui atrás, o que é interessante. Nós temos as alças de apoio lateral aqui para todos os ocupantes, o que é um ponto positivíssimo em termos de segurança para esse carro. Outra coisa interessante, nós temos 6 airbags aqui, ou seja, nós temos 2 airbags dianteiros, 2 airbags laterais de cortina e 2 airbags aqui também na parte traseira. Então, totalizando 6 airbags. Vamos agora aqui para a parte dianteira. Vamos lá. Bom, estamos aqui na parte dianteira do Tracker agora. Deixa eu ligar o carro. Lembrando, estou com a chave aqui, deixa eu tirar ela do meu bolso. Vou colocar ela aqui na parte dianteira. Para darmos partida no motor, nós temos que pressionar o botão. Esse botão Start aqui. Então, segurei o botão, o carro liga, certo? Bom, Tracker em funcionamento. Parte dianteira aqui, vamos começar pelas portas. Acabamento também todo em plástico. Deixa eu diminuir um pouco aqui até a velocidade do ar. Acabamento todo em plástico na parte de cima. Aqui no meio nós temos um acabamento com leve emborrachado na parte aqui de descansa-braço. Maçaneta cromada, acabamento cromado. Ela tá com plástico aqui porque esse carro é praticamente 0 km ainda, então tá com acabamento aqui. Nós temos aqui os comandos para os vidros automáticos para descer e subir para todos os ocupantes. Ok, então ele tem vidros automáticos 1 toque para todos aqui dentro do carro. Travamento dos vidros traseiros, ou seja, quem estiver lá atrás, se o botão estiver pressionado aqui, os vidros estiverem travados, passageiros que estiverem no banco de trás não conseguem descer ou subir os vidros. Regulagem dos retrovisores, regulagem elétrica. Inclusive aqui nos retrovisores, deixa eu abrir o vidro para mostrar, detector de ponto cego. Então quando aparece alguma coisa aqui no ponto cego do carro, ele acende essa luzinha aqui, indicando que tem alguma coisa, né, algum objeto próximo ao carro num ponto onde nós não conseguimos enxergar. Vindo aqui para a parte de cima agora, painel todo em plástico duro aqui na parte de cima. Em compensação, os arremates são corretos, é um material até que de boa qualidade, um plástico de boa qualidade, tá? Aqui nós temos esse material, que ele é o mesmo material que nós encontramos na porta. Não chega a ser um soft touch, mas ele vem aqui na parte do meio do painel, ok? Dá um ar refinado aqui para o carro também, com essa costura aqui em branco. Nós temos o volante com regulagem, né, de a altura e profundidade. Saídas de ar com esse acabamento cinza aqui, né, parecendo um aço escovado. Não chega a ser igual a um aço escovado, porque ele é meio brilhante. Então nós temos esse acabamento aqui na parte do meio, aqui na parte também da saída de ar do lado direito do passageiro. Acabamento aqui na parte central. Saídas de ar bem eficientes com esse acabamento cromado aqui, né, no puxador. São muito eficientes mesmo, gelam o carro rapidamente. Voltando a falar aqui do painel e da direção. Direção dele elétrica, bem leve, tá, para manobras, e ela ganha o peso correto conforme nós andamos com o carro. Um ponto positivo, se compararmos o Tracker, por exemplo, com o Volkswagen Nivus, um carro que nós já testamos aqui no canal, a direção elétrica do Tracker, ela consegue ser mais leve do que a do Nivus em manobras. E nós estamos falando de um carro que também possui rodas e pneus aro 17 polegadas, assim como o Nivus.
ok? Então aqui nós temos os comandos para os comandos do som, comando de atendimento de telefone, comando de computador de bordo, a questão do controle de cruzeiro, a gente consegue limitar a velocidade, distância para o veículo dianteiro, enfim, tudo aqui a gente consegue controlar no volante. O volante com esse acabamento em couro, inclusive a base do volante ela é levemente achatada. Nós temos aqui esse acabamento aqui também brilhante aqui na parte do meio. Lado esquerdo nós temos chave de seta, né, e acendimento dos faróis, inclusive acendimento automático dos faróis. Esse carro, além do sensor crepuscular, ele também tem sensor de chuva, ou seja, os limpadores de para-brisa, quando na função alto, eles acionam também automaticamente. Aqui nessa chave nós regulamos a altura do facho dos faróis. Do lado direito nós temos a nossa chave seletora para o limpador de para-brisa. Esse carro aqui tem limpador de para-brisa dianteiro e traseiro, com lavagem dos vidros também dianteiro e traseiro. Aqui no meio nós temos um botão onde nós comandamos algumas funções aqui do computador de bordo. Nessa tela aqui central a gente consegue controlar algumas informações do veículo e tudo mais. Falando aqui no painel, nós temos aqui do lado esquerdo o conta-giros, né, esse acabamento cromado aqui, conta-giros. Aqui no meio a tela do computador de bordo, como eu falei para vocês. O que é interessante, essa tela do computador de bordo ela é colorida, como vocês podem reparar aí. Aí aqui no meio eu estou com a função no momento de consumo, e eu estou com a função aqui também do marcador do nível de combustível. O tanque do carro está cheio. Setinha do lado esquerdo indicando que a tampa do bocal fica do lado esquerdo. Aqui nós temos o velocímetro analógico, também com esse acabamento cromado aqui. Ar-condicionado digital e automático, ou seja, tela digital, e nós temos também funcionamento automático. Então a gente pode controlar a temperatura aqui. Aqui nós podemos regular a velocidade. Então, funções do ar-condicionado, função automática, ela está desativada no momento. Botões de travamento das portas, desativar controle de estabilidade, pisca-alerta, enfim, algumas funções aqui no meio. Central multimídia desse carro bem completa, a Chevrolet MyLink. Essa central ela tem 8 polegadas, a gente pode controlar diversas funções aqui no carro, inclusive função de climatização. Então nós podemos controlar inclusive o ar-condicionado aqui pela tela touch, certo? Esse carro inclusive, já que nós estamos falando da central multimídia dele, né, a MyLink 3 de 8 polegadas, ela tem conectividade Android Auto e Apple CarPlay. Esse carro aqui ele vem com aquela tecnologia OnStar, né, onde nós podemos ligar para uma central, caso nós queremos saber alguma informação, a gente entra em contato com a central, pedindo algum restaurante, pedindo contato de algum posto, algum lugar que nós queremos ir, então a central ela passa isso pra gente. Nós temos também um Wi-Fi a bordo. Esse carro aqui ele está equipado com Wi-Fi a bordo, né? Você contrata um pacote de Wi-Fi. E uma coisa interessante, vou até voltar para mim aqui, falando do Wi-Fi, o Wi-Fi do carro ele continua ativo mesmo com o carro desligado e no raio de 20 metros. Então se você estiver próximo ao carro com o seu telefone conectado no Wi-Fi, você consegue pegar o sinal dele aqui num raio de 20 metros, o que é uma coisa muito boa se falando em conectividade, certo? Voltando para cá então, aqui nós temos o local para carregamento de celulares sem fio, né, carregamento magnético. Então se você tiver um telefone de celular que aceite essa função de carregamento magnético, você coloca o seu telefone aqui e você consegue carregá-lo sem problema algum. Tomada USB para você conectar o cabo USB, né, e ligar o seu celular ali no Android Auto Apple CarPlay. Aqui nós temos aquela famosa tomada que a gente chama de tomada 12 volts, né, entradinha 12 volts. O porta-objetos aqui no meio é bem amplo, dá para colocar bastante coisa. Tem muita coisa, inclusive. Tinha bastante coisa aqui, inclusive. Transmissão, como eu falei para vocês, automática de 6 marchas, né? Então aqui nós temos a alavanca com esse acabamento aqui emborrachado na parte de cima. Nós conseguimos, inclusive, trocar as marchas aqui por esses botões aqui, né? Na lateral do câmbio. Então, câmbio automático, função low, uma marcha reduzida, drive, neutro, ré, que inclusive quando nós acionamos a ré, uma coisa interessante, ele aciona a câmera traseira e conforme nós viramos o volante, ó, esse gráfico ele vai acompanhando aqui pra gente saber aonde nós estamos indo. Também aí um ponto positivo. Deixa eu voltar aqui pro parque. Aqui no meio nós temos o freio de mão, ele é manual, mas tem esse acabamento também emborrachado. Aqui no meio mais porta-trecos, né, porta-objetos, porta-copos e tudo mais. Descansa-braço. Inclusive o descansa-braço aqui ele abre e tem esse espaço amplo aqui na parte de dentro, né? Dá pra gente guardar bastante coisa aqui.
Aproveitando aqui os bancos revestidos em couro premium, como eu falei para vocês, muito bom, muito confortável. O banco ele abraça, né, todos os ocupantes aqui muito bem, então tá aí um ponto positivo também. Um atrativo desse carro, teto solar, deixa eu abrir aqui o teto solar para vocês. Tô abrindo aqui o teto solar. Aqui nós temos a cortina, que nós também mexemos com ela de forma automática. Teto dele todo claro. Nós temos aqui parasol do motorista, com iluminação. Parasol aqui do passageiro, também com iluminação. Aqui os comandos do OnStar e tudo mais, comando de SOS. Retrovisor fotocrômico, então ele vai escurecendo conforme a necessidade. Luzes aqui de leitura dianteiras. Os botões para nós mexermos aqui no teto solar do carro. Aqui no meio, porta-luvas do carro é um porta-luvas até que pequeno, tá? Então não cabe tanta coisa assim, ele não é tão fundo, ele é pequeno, mas ele tem iluminação, que é mais um ponto positivo aí. Vamos lá para a parte dianteira, deixa eu desligar o carro aqui que eu quero falar para vocês do motor lá na frente. Bom, para nós abrirmos o capô, nós temos que puxar essa alavanca. Aqui nós temos a alavanca para abertura do bocal, né, de abastecimento. Puxei aqui. O banco, antes da gente sair, eu esqueci de falar para vocês, o banco tem regulagem de altura e de distância. Então assim, é muito fácil nós arrumarmos uma posição confortável para guiar o carro, tá? Deixa eu fechar aqui o bocal que eu abri para mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse carro aqui, lembrando, ele é flex, tá? Já vem com a motorização flex. Compartimento do motor aqui do Tracker aberto. Nós temos aqui, começando pela parte de cima da tampa, nós temos o revestimento acústico e térmico, né? Manta acústica e térmica, o que é bem legal. Esse é o compartimento do motor. Esse motor aqui, inclusive, ele parece ser um motor maior do que de fato ele é. Lembrando que nós estamos falando de um carro com motor 1.2 turbo. Esse motor aqui ele tem 3 cilindros. Esse motor 1.2 turbo, ele tem 132 cavalos quando abastecido com gasolina e 133 cavalos quando abastecido com etanol. E essa potência ela é atingida a 5.500 rotações por minuto. O torque dele é de 19,4 kgfm na gasolina e de 21,4 kgfm no etanol. E esse torque ele já vem disponível a partir dos 2.000 RPMs, as 2.000 rotações por minuto. Lembrando que nós estamos falando de um carro com motor turbo, né? Então o torque ele realmente ele é entregue mais cedo do que de costume. Questão de consumo de combustível. Esse carro ele faz 7,7 km por litro de etanol na cidade e 9,4 km por litro de etanol na estrada. E 11,2 km por litro de gasolina na cidade com 13,5 km por litro de gasolina na estrada. Deixa eu fechar aqui o capô. Bom, essa motorização 1.2 turbo, eu particularmente acho que é ideal para esse carro. Lembrando que ele aumentou o seu porte, ele tem um porte muito maior do que o Tracker antigo com o motor 1.4. Então o motor 1.0 para esse carro eu acho que sofre um pouquinho para levar o carro, né, de um ponto a outro. E essa motorização 1.2 aqui é a mais ideal para ele. Deixa eu entrar aqui no carro para a gente conversar mais um pouquinho. Bom pessoal, então é isso. Esse aqui é o Chevrolet Tracker, né, na sua versão Premier, a top de linha do modelo. Eu particularmente acho uma versão interessante porque nós temos inclusive, né, a gente padrão, controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa, dentre outras coisas, outros itens de segurança que esse carro aqui oferece. Ele também tem uma função que estaciona o carro sozinho, a Easy Park. Essa função, quando ativada, o carro estaciona sozinho, sem você pressionar o pedal de freio, de acelerador, sem você tocar no volante. O que eu acho que é um conforto, uma comodidade para quem busca um carro desse porte, ok? Então no próximo vídeo nós falaremos um pouquinho do comportamento do carro, né? Como é que o carro anda aí no dia a dia, questão de desempenho, consumo de combustível, questão de conforto, estabilidade, né? Como é que o carro se comporta, né? Aquele vídeo padrão que nós fazemos toda vez que nós pegamos um carro para gravar. E aí, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, mais algum detalhe aqui do Chevrolet Tracker, podem entrar em contato que a gente terá o maior prazer em gravar para vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe com seus colegas, seus parentes, seus amigos. Estamos aí rumo aos nossos 1000 inscritos aqui no canal da CVM Auto. Então se você não é inscrito aqui no canal, se você assiste os vídeos e você ainda não é inscrito, por favor se inscreva aqui no canal. Sigam a gente também lá no Instagram, que é o @cvm.auto. Lembrando que aqui no canal então nós temos vídeos todas as quartas e aos domingos, sempre às 19 horas. Ok? Então muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo, pessoal. Tchau!